Taíde Monteiro, nossa fonoaudióloga, missionária, teóloga. Boa noite, irmãs. É uma honra, queria agradecer a equipe do Eva Reformada pelo convite, que possamos aprender juntas. Confesso que esse tema, como Morgana disse, é um tema que a gente acha que é fácil, mas o viver contente é bem difícil, é bem doloroso. Mas o Senhor, é isso que o Senhor exige de nós, é isso que o Senhor quer de nós, que estejamos contentes nele. Então, antes de começarmos, esse aqui é o livro, para quem não sabe ainda. É um livro muito fácil, a leitura muito boa. Ela nos traz uma forma prática de ver. Inclusive, até em cada capítulo, no final, tem algumas perguntas para se fazer, para se pensar. O que é que a gente pode mudar na nossa vida para sermos mulheres contentes. E até observar mesmo. Observar, porque às vezes a gente acha que é contente, mas de acordo com as Escrituras, nós não somos tão contentes assim. Então, a Nancy Wilson, para quem não conhece, é a esposa do pastor Douglas Wilson, que tem aqueles livros Reformando Casamento, Futuros Homens, não sei se vocês já ouviram falar. Nancy tem Frutos de Suas Mãos, e tem um que saiu agora, que é a Mulher Virtuosa, aliás, só virtuosa. Ela trabalha com livros só para mulheres, né? Uma dona de casa, tem 3 filhos, bastante netos. E o livro Contentamento, a Nancy Wilson nos propõe, logo aqui na capa, diz assim: um estudo para mulheres de todas as idades. Por quê? Por que será que ela faz esse pedido? Um estudo para mulheres de todas as idades. Na verdade, é uma grande verdade isso, né? Porque diz que o contentamento necessita ser uma prática na vida de todas nós mulheres, de criança até mais velhas, não importando a idade. Então, Nancy Wilson começa com uma pergunta-chave. De que forma nós, assim como Paulo, podemos ter corações contentes em todas as circunstâncias? Vou repetir. A pergunta-chave que ela inicia o livro é: de que forma nós, assim como Paulo, podemos ter corações contentes em todas as circunstâncias? Contudo, antes mesmo de prosseguir, falamos sobre essa pergunta, respondendo essa pergunta-chave, a gente precisa ler alguns temas, alguns versículos. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Logo após, nós leremos Tiago e leremos Filipenses. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós podemos perceber que a falta de contentamento acabou gerando no coração de Eva a cobiça. A cobiça por algo que não lhe pertencia. Eva desejou ser igual a Deus. Essa passagem não só quebra, irmãs, o primeiro mandamento, como também quebra o 10º mandamento. Adão e Eva desejavam ser igual a Deus. A cobiça deu a luz ao pecado. E no final de tudo, se quebramos 1, 2 ou 3 mandamentos, nós quebramos todos eles. Acabamos quebrando todos. Uma coisa que não podemos esquecer é o que Tiago, no capítulo 1, versículo do 13 ao 15, nos diz: ninguém ao ser tentado diga,
sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Antes de adentrarmos diretamente no livro Contentamento, de Nancy Wilson, vejamos o que o Catecismo Maior de Westminster nos fala sobre os pecados do primeiro e do 10º mandamento. Primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3 diz isso. Não terás outros deuses além de mim. Então, no Catecismo Maior de Westminster, faz exatamente essa pergunta. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Preste bem atenção, irmã, que isso vai realmente colocar toda a nossa palestra em andamento. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Crer, confiar, esperar, desejar e alegrar-se em Deus. Novamente, os deveres exigidos no primeiro mandamento é crer, confiar, esperar, desejar e alegrar-se em Deus. Mas, Alaíde, então, quais são os pecados que proíbe o primeiro mandamento? Um dos pecados que proíbe o primeiro mandamento é o descontentamento, é a impaciência. Está entre os Esses são os pecados que ofendem o primeiro mandamento, um dos. Pois aquele que se deixa dominar por esse descontentamento e essa impaciência não está disposto a aceitar a promessa de Deus. Pense comigo. Aquele que se deixa dominar pelo descontentamento e pela impaciência não está disposto a aceitar a promessa de Deus. Essa é a verdade. E o que nós devemos fazer como mulheres? Precisamos aprender a caminhar em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Estando dispostas, irmãs, aí é que é o problema, a esperar que Deus nos traga o socorro e o alívio, no tempo por Ele determinado. Durante a palestra, veremos que o contentamento não é algo natural. Nós não nascemos com ele. É algo que deve ser aprendido e buscado em Deus, para vivermos as experiências da vida. Esse é o primeiro mandamento, ok? 10º mandamento, qual é? Não cobiçarás. Êxodo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Certo? Então, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? O contentamento é um deles. O contentamento pleno com a nossa condição particular e uma disposição amorosa de toda a alma para com o nosso próximo, de modo que todas as nossas intenções e sentimentos para com ele tendem a cooperar para todo o seu bem. Portanto, irmãs, o contentamento significa a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou sem murmurar, sem se queixar ou sem invejar as bênçãos que Deus tem dado ao nosso próximo. Temos o dever de estar contentes com a nossa condição de vida, na medida em que, pela providência de Deus, ela assim permaneça. Isso não significa que seja errado tentar melhorar de vida. Isso não significa que eu tenho que aceitar e não querer uma melhora para a minha vida, desde que para isso nós usemos de meios lícitos, de meios corretos. Então, Alaide, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Novamente, o 10º mandamento proíbe o descontentamento, a inveja, o contristar-se por causa do bem do nosso próximo. Em suma, a falta de contentamento gera em nós a quebra do primeiro e do 10º mandamento, resultando assim na quebra de todos eles. Então, irmãs, a nossa vida ela é cheia de desafios.
Nós temos muita correria durante todo o nosso dia. É muita pressa. É muitos problemas surgem a cada novo dia. Se você é casada, você tem determinados problemas. Se você tem filhos, você tem determinados problemas. Se você é solteira, você tem determinados problemas. Se você é criança, adolescente, jovem, enfim, em cada etapa de nossas vidas, nós teremos problemas. Seja ficarmos doentes, seja ficarmos presas no trânsito, discutindo com alguém, perdendo o emprego, magoando alguém ou sendo magoado, sempre teremos problemas. A cada nova situação, nós reagimos de uma maneira. Nancy Wilson fala em seu livro que o estresse e a ansiedade parece ser a resposta mais adequada. E o nosso coração é facilmente conduzido a quê? A impaciência e a raiva. Eu quero que você pense um pouco sobre você, o seu eu. O que é que acontece quando você está cheia de problema? O que é que acontece quando várias dores e sofrimentos acontecem na sua vida? Você fica cheia de impaciência e de raiva, descontando em todo mundo? Sejamos honestas com nós mesmos. Essa é a atitude mais comum. Nos estressamos, ficamos ansiosa. Contudo, o problema está em achar que essa situação é normal, é comum. Será, meninas, que Deus nos chamou para sermos assim? É normal a ansiedade, a raiva, o estresse? De forma alguma. Devemos entender que essa ansiedade e essa frustração não podem ser respostas normais na vida de uma mulher cristã. Mas sim a manifestação de um pecado. A autora nos traz um significado simples e completo do contentamento. Veja só. Nancy Wilson fala que contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Novamente. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Se queremos viver uma vida contente, necessitamos estar plenamente satisfeitas na vontade de Deus. Concorda? Este é um chamado para uma vida cristã, uma vida piedosa. John Piper tem uma frase muito famosa sobre contentamento. Ele nos diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitas nele. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitas nele. Eu diria que é complementando então o significado de Nancy Wilson que a gente colocou sobre contentamento e encaixando agora o conceito de John Piper, pensemos assim. Para viver uma vida de contentamento, é necessário estar profundamente satisfeita na vontade de Deus. Dessa forma, Deus estará sendo mais glorificado em nós quando aprendemos a estar contente nele. Para viver uma vida de contentamento, estar profundamente satisfeito na vontade de Deus. Deus estará sendo mais glorificado em nós quando aprendermos a estar contente nele. Robert Jones, autor do livro Aprendendo o Contentamento em Todas as Circunstâncias, nos diz que o contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação, pois a satisfação deve estar somente em Deus e nas suas provisões para você. Estar contente é experimentar a paz, a confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando nossas circunstâncias não são. O pastor Jeremy Burroughs, em seu livro A Joia Rara do Contentamento Cristão, declara que o contentamento cristão é aquela obra, irmãs, doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito Santo. Aquela obra do contentamento que se submete e se deleita livremente na sabedoria de Deus, em sua disposição paternal. Contentamento significa o oposto de murmuração, de reclamação, de ingratidão. Nossa alegria espiritual não deve depender das circunstâncias,
Nossa alegria espiritual não depende dos acontecimentos da nossa vida, não depende do que acontece ou deixa de acontecer em nossas vidas. O contentamento deve ocorrer até na pior situação e na pior circunstância. Necessitamos entender que a ingratidão nada mais é que uma falta de contentamento em Deus. Tudo o que somos e tudo o que temos vem do nosso Senhor. Se não somos satisfeitos e contentes, é nele que depositamos a nossa culpa. Pois é ele quem nos dá tudo que temos e que ainda teremos um dia, viremos a ter. Contentar-se em Deus trata-se então de um esforço, de um treinamento. Um treinamento que exige esforço e dedicação. Não é algo natural dentro de nós. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 10 a 13. E deixa ela aberta até o final da palestra, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo do 10 ao 13. Amém? Vejamos o que Paulo nos diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no final Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos mostra que ele aprendeu a estar contente em Deus, independente das circunstâncias. Ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quem ensinou tudo isso a Paulo? O nosso próprio Criador, não foi? Através de todas as experiências que Paulo viveu. Ao iniciar a leitura desse livro, você será convidada pela autora a matricular-se na Escola do Contentamento. Ela diz logo no início: se você quer embarcar nessa aventura comigo, você vai se matricular na Escola do Contentamento. Por que Escola do Contentamento? Porque não vem de nós esse contentamento. Nós precisamos aprender. Qual é a escola? A escola da vida. As experiências das nossas vidas, do nosso sofrimento, da nossa dor. Essa vai ser a escola da vida. A escola de contentamento. Então a Nancy, ela convida você a matricular-se na Escola do Contentamento, a fim de que com esse livro possamos aprender a sermos mulheres contentes. Afirmando que o caminho para uma vida de maturidade espiritual nada mais é que uma vida contente em Deus. O primeiro ponto que precisamos ter em mente é que o contentamento nos ensina a tranquilizar o nosso coração. Primeiro ponto. O contentamento nos ensina a tranquilizar o nosso coração. Isso quer dizer que vai passar? Não, isso quer dizer que nós vamos aprender, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a tranquilizar o nosso coração. Um coração tranquilo agirá e falará de forma sábia, mesmo em meio a provocações, a problemas. Um ponto importante é que o contentamento não é algo que acontece de forma passiva, e sim algo que devemos nos esforçar para aprender. A verdade, irmãs, é que o nosso comportamento errado é usado como desculpa. É usado como desculpa com base nos problemas que estamos passando. Ah, não, desculpa. Eu estou assim porque eu estou passando por um problema muito grave. Essa é a desculpa que nós damos para nós mesmos. Eu agi dessa forma porque eu estou passando por um problema. Então as pessoas têm que entender isso. Ou eu tenho que entender isso em mim. Mas na realidade, essa não é a forma certa, a forma correta de viver uma vida de contentamento. Essas desculpas, elas não podem e não devem ser usadas. Precisamos compreender que existem conceitos errados em nossa cultura.
E esses conceitos nós trazemos para a nossa vida cristã. Vejamos dois deles. Primeiro, temos o costume de que viver estressado é um padrão normal. Segundo, quando estamos contentes, isso significa relaxar e deixar a vida nos levar, não é isso? Primeiro, vamos lá, primeiro ponto. Costumamos dizer que estar estressado é normal, porque nós vivemos em uma vida de correria. É normal estar estressado, alegre. Esse é um conceito de nossa cultura. Segundo conceito da nossa cultura, quando estamos contentes, isso significa que é relaxar. O estar contente significa relaxar e deixar a vida nos levar. Todavia, vejamos os nossos padrões bíblicos. Vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer. Primeiro, precisamos entender que estar estressada não é um comportamento neutro. Não é um charme que a mulher possui. Não é ser durona e ter uma personalidade forte. Mas é uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto, trazendo consigo uma série de pecados. Então, novamente, estar estressada é uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto, um coração que não descansa em Deus. Segundo, estar contente significa ter um coração tranquilo, fazendo com que possamos agir e falar sabiamente, mesmo quando sob provocação. É importante entender que estar contente, irmãs, não é uma falta de ação, mas sim possuir palavras sábias enquanto você está passando pela dor e pelo sofrimento. Então, estar contente não é deixar a vida levar, deixa a vida, o que rolar, rolou. Não. Estar contente é ter palavras sábias, atitudes sábias em meio à dor e ao sofrimento. Temos como exemplo Cristo no Getsemane. Cristo estava triste e profundamente angustiado, não é isso? Ou seja, ele não deixou a vida levar. Ele estava triste, ele estava angustiado. Antes de sua prisão e de sua crucificação, aprendemos com ele que a tristeza e a angústia não são contraditórios ao contentamento. Mas Jesus orou e disse o quê? Olha a palavra sábia. Seja feita a tua vontade. Ele deixou de sentir sentimentos de tristeza e profunda angústia? Não. Mas ele teve palavras sábias e disse, seja feita a tua vontade. Ele foi preso e não resistiu, caluniado e não respondeu, zombado, mas permaneceu no controle de si mesmo. Ele foi à cruz em contentamento, satisfeito com a vontade de Deus. Outro exemplo que temos é o próprio Deus, no momento da criação do mundo. Quando fizera, e eis que era muito bom, Deus estava satisfeito em sua obra. E ele, no sétimo dia, descansou. Ele fez tudo. E no sétimo dia ele descansou. Assim como Deus, o contentamento deve produzir em nós o descanso. É um coração tranquilo, é um coração de descanso, é um coração de que você sabe quem está no controle de toda a situação, que é Deus. Temos no centro do Evangelho um pai e um filho totalmente satisfeitos. Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e da obediência. Ele se submeteu a Deus e foi à cruz espontaneamente por nós. Sua glorificação e exaltação resultou em nossa salvação. Portanto, no centro do Evangelho nós temos um pai e um filho totalmente satisfeitos. O pai estava contente em enviar o seu filho para morrer por nós, sacrificando seu único filho amado em quem estava completamente satisfeito. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me regozijo. O filho estava contente em seu sacrifício por nós. E nós somos chamadas a imitá-lo.
a imitar seu modo de pensar sobre isso. A satisfação e o contentamento, eles andam lado a lado, com a obediência e com a humildade. Então, a satisfação e o contentamento, Alaide, eles andam lado a lado, com a humildade e a obediência a Cristo. O termo que a gente leu, o Filipenses, que a gente leu, a carta de Paulo, vejamos o termo no original, autarkes, significa contentamento. A que Paulo se refere no texto lido anteriormente em Filipenses. Autarkes tem como definição estar contente, estar satisfeito, independente de qualquer coisa. Um adjetivo que complementa o aprendizado de Paulo com relação ao nosso modo de viver. Contentamento, irmãs, é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo para nós. O contentamento só é possível porque Cristo fortalece os seus a estarem contentes. Não vem de nós. Nancy Wilson trata, nesse livro do contentamento, ela divide esse livro em 11 capítulos. E nós veremos apenas os 11 pontos chaves de cada capítulo. O que é que a gente precisa aprender nesse livro de Nancy Wilson sobre contentamento? O primeiro ponto a ser tratado é o contentamento do Pai. É estar contente assim como o Pai esteve. Contente na criação do mundo. Quando trabalhou 6 dias e descansou, porque viu que tudo que ele fez era bom, nesse inicia dizendo que devemos olhar o exemplo que o próprio Deus nos dá. Tanto em seu próprio caráter, como no exemplo de Jesus, o nosso Salvador. O que já podemos aprender é que o contentamento nos conduz ao descanso. Vejamos o exemplo de Eva. Não estava naquele momento satisfeita em Deus, então veja só. Eva, naquele momento que a gente leu anteriormente, em Gênesis, Eva não estava satisfeita em Deus. A sua insatisfação a levou ao pecado. Se de fato Eva tivesse contente com tudo que Deus lhe havia dado, ela não teria apanhado e comido o fruto proibido. Se Eva tivesse satisfeita em Deus, não teria necessidade de desobedecer. Não teria dificuldade de confiar em Deus. Precisamos entender que o descontentamento é um solo fértil. Se Eva estava descontente, existia um solo fértil para um plantio de desejos ilícitos. Eva, irmãs, ela foi a única mulher que tinha tudo perfeito. Tinha tudo ao seu redor perfeitamente. Vivia em um paraíso. Tinha um marido perfeito, sem falhas. E o mais importante, ela tinha uma comunhão ininterrupta com Deus. Tudo era perfeito. No entanto, Eva preferiu distanciar-se do seu Criador, desobedecendo. Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e obediência. Quando não temos a nossa satisfação em Deus, damos lugar ao descontentamento. Cristo, nosso Senhor, fez-se carne e habitou entre nós. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Se queremos ser como Cristo, devemos ser como servos, tomar forma de servos. O descanso para as nossas almas encontra-se apenas em uma coisa: na obediência a Cristo e na humildade, uns para com os outros. Lembre-se, o contentamento nos traz descanso. O segundo ponto que a Nancy Wilson trata é muito importante. Ela fala sobre as promessas de Deus. Então, o primeiro ponto, o contentamento no Pai. O segundo ponto, as promessas de Deus. A única base onde podemos construir o nosso contentamento consiste nas promessas de Deus. Só existe um fundamento para uma vida de contentamento. E essa é as promessas de Deus. Contudo, tais promessas só estarão em nossos corações quando nós estudamos as Escrituras e meditamos nela.
Iremos mais tarde falar mais sobre a importância de crer nas promessas de Deus para uma vida cheia de contentamento. O terceiro ponto no qual Nancy Wilson trata no livro é justamente o que denominamos de falta de contentamento. A falta de contentamento é o descontentamento. Prestem bem atenção. Se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então descontentamento é a rejeição à profunda vontade de Deus. Novamente, se o contentamento é uma profunda satisfação em Deus, eu quero que você leve para a sua vida prática. Se eu estou contente, eu me satisfaço em Deus, ok? Se eu estou descontente, eu rejeito profundamente a vontade de Deus para a minha vida. É uma recusa em aceitar o que Deus está fazendo. É exatamente isso que acontece com as nossas vidas, quando não estamos contentes com a vontade de Deus. Nós rejeitamos a vontade de Deus. Nós rejeitamos a providência de Deus para as nossas vidas. E aí nós enchemos o nosso coração de descontentamento, de ingratidão. É um coração cheio de críticas, de murmurações, de reclamações. E Deus, irmãs, abomina tais coisas. Ele abomina todas essas coisas. Uma vez que o coração permanece descontente, ele torna-se um terreno fértil para outros tipos de pecado. E aí em Gálatas 5 vai dizer as obras da carne. Se você quiser ler depois, Gálatas 5, versículo do 19 ao 21. Irmãs, se olhamos para trás e traçamos o progresso do pecado, descobriremos que tudo começou com a falta de contentamento. Uma vez que o descontentamento ele se estabelece em nossas vidas, a tentação é recebida com pouca resistência. O que acontece depois é quase sempre as obras da carne. E quais são elas? Mentira, traição, bebedeira, desonestidade. O pecado ele começa bem pequeno, mas se não for controlado, ele cresce rapidamente. Ao invés de sermos mulheres alegres, nos tornamos tristes. Ao invés de olharmos para o lado positivo, o descontentamento enaltece, engrandece os problemas que temos. A falta de contentamento nos faz mulheres amargas, mal-humoradas e irritadas. Precisamos entender que o descontentamento ele é dividido em duas áreas, e eu quero que você preste bem atenção. Em descontentamento, nós temos o pecado contra Deus e o pecado contra o nosso próximo. Nancy Wilson, nesse livro, ela nomina de coisas que temos e coisas que não temos. Como assim, Alaí? Nós ficamos descontentes com aquilo, pense bem, nós ficamos descontentes com aquilo que temos e cobiçamos aquilo que não temos. Então, o pecado, ele existe. Quando não estamos satisfeitos com o que temos, colocamos no lugar de Deus. Nós não estamos satisfeitos com o que temos e culpamos a quem? Rejeitamos o quê? A providência de Deus sobre as nossas vidas. Então, queremos usurpar o seu lugar. Essa é a quebra do primeiro mandamento. E quando queremos algo que não temos, cobiçamos e invejamos o que é do próximo. E esta é a quebra do 10º mandamento. É necessário entender que o descontentamento nunca nos tornará melhor. Nunca nos tornará melhor. Nunca nos fará sentir melhor. E nunca nos edificará. Muito menos aquela pessoa que está ao nosso lado. Por isso, irmãs, o primeiro passo para uma vida de contentamento
é largar o vício do descontentamento. É identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento. É aprender a reconhecer e a resistir à tentação de estar descontente. E por último, é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão, que está alicerçado, fundamentado nas promessas de Deus. Então, descontentamento, irmãs, nós pecamos contra Deus quando não aceitamos aquilo que nós temos, e pecamos contra o nosso próximo quando desejamos e cobiçamos algo que não temos. Nós quebramos o primeiro e o 10º mandamento. E aí quebramos todos eles. Então, a piedade com contentamento. Nancy Wilson Taylor tem um capítulo sobre piedade com contentamento. É o capítulo 4. A fim de vivermos uma vida piedosa com contentamento, Nancy nos mostra 3 pontos que devemos aprender. Primeiro ponto. Devemos identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento. Então, primeiro ponto, precisamos identificar. Esqueça a vida do outro. Pense na sua agora. Primeiro ponto, devemos identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento na minha vida. Segundo ponto, devo aprender a reconhecer e a resistir à tentação de estar descontente. Devo aprender a reconhecer e a resistir à tentação de estar descontente. Terceiro ponto, devemos substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão, a verdadeira gratidão a Deus pelo aquilo que tem. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida, que agora é e há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Nancy nos diz, num trecho do capítulo 4, ela diz assim: a piedade é benéfica para a nossa alma, tanto agora como no porvir. E se acrescentamos algum contentamento à piedade, Paulo diz que trata-se de grande ganho. Exatamente aquele versículo que Morgana leu no começo do Eva Reformada. Logo, o contentamento deve ser associado à piedade. E a piedade está associada à obediência aos mandamentos de Deus. O padrão de contentamento é que, se temos o que comer e o que nos vestir no dia de hoje, estejamos satisfeitas em Deus. Não é nas coisas, é em Deus. Se temos o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitas em Deus, não nas coisas. O nosso contentamento necessita estar fundamentado nas promessas de Deus. Isso é piedade. É um contentamento alicerçado nas promessas de Deus. O mundo pode estar se acabando, mas o meu contentamento, ele precisa estar firme, porque o meu contentamento, ele está olhando não para aqui, para as coisas do mundo, mas o meu contentamento, ele está olhando para as promessas de Deus para a minha vida. Amém? É incrível como, na grande maioria das vezes, quando tudo está indo bem, quando estamos calmas, tranquilas, ninguém está invejando ninguém está cobiçando ninguém, está todo mundo satisfeito, vem bem de leve a tentação do descontentamento. Chega num momento que temos de lidar com pensamentos pecaminosos. Vai chegar esse momento. Ora, um dia você acorda e você está super satisfeita. Talvez nem acabe o dia e você já está insatisfeita, porque aconteceu alguma coisa. Ou você acorda totalmente insatisfeita já, e já luta contra essa insatisfação, contra esses pensamentos cobiçosos que adentram os nossos corações. Mas veja bem, todos os dias, e aí eu tenho um exemplo aqui, todos os dias vemos fotos dos nossos amigos nas redes sociais. Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas que a gente nunca viu na vida, mas a gente segue. Contudo, nesse dia da tentação do descontentamento, você e eu olharemos para algumas fotos de uma maneira diferente.
a cobiça, ela estará em nosso coração. Esse sentimento nos faz tão mal que mudamos da mulher alegre e satisfeita para aquela mulher amargurada e ácida. Nancy, ela denomina esses pensamentos de pensamentos da lixeira. Ela diz que cada um de nós tem pensamentos de lixeira. Temos uma lixeira guardada. Os pecados. E chega um dia que nós estamos bem, felizes, satisfeitos, porque temos o que comer e o que vestir. Aí a gente tá lá passando, né, o celular, aí vê um amigo, bem de vida, e você tá em Paris, viajando, e você pensa, miserável, eu trabalho tanto, mas eu não consigo ir nem ali no Rio de Janeiro, fugir da bala. E essa pessoa, ela viaja todo ano 3, 4 vezes. E aí começa a brotar aquele sentimento de cobiça pelo que é do outro. Porque você não está satisfeita com o que Deus lhe deu. Você quer o do outro. E aí Nancy Wilson, ela fala que esse é um pensamento de lixeira. É um pensamento que a lixeira está lá, no nosso HD. Está aqui. Mas nem sempre ele está funcionando, não. Às vezes a lixeira está fechada, a tampa da lixeira está fechada. O lixo está dobrado e organizado. Mas tem dia que o lixo está tudo espalhado pela casa. E você está insatisfeita com aquilo que Deus lhe deu. E ainda está insatisfeita porque Deus deu a outro, mas não deu a você. Isso sempre acontece com nós. E aí isso é um pensamento de lixeira, né? Nancy Wilson vai falar. Ela nos diz assim: o descontentamento é um pecado interno que conduz a práticas pecaminosas, sendo a mente um solo fértil, onde precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos plantando. Ao citar Charles Spurgeon, Nancy Wilson define que o contentamento ela não está em nossas posses, em coisas materiais. Não nascemos com ele. Ao contrário, um bebê ao nascer já sabe reclamar quando algo está incomodando. Necessita Charles Spurgeon ao dizer que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. Minhas irmãs, é muito fácil vagar por nossa mente. É muito fácil a gente desejar coisas, ver coisas e desejar. A lixeira da nossa mente está sempre cheia. Ela nunca esvazia, ela sempre está lá. Pronta para ser revirada, nos trazendo descontentamentos, lágrimas, preocupações, invejas, cobiças, amarguras, ansiedade, medo, raiva. A autora nos fala que isso sempre vai acontecer. Devemos tomar, no entanto, as rédeas da situação. Devemos controlar esses pensamentos. Porque somos falhas. A nossa carne é fraca. Nós já nascemos em pecado. Então essa lixeira ela vai estar em cada um de nós. Ninguém pode dizer que não tem. A lixeira está lá. O problema é se você vai guardar e fechar essa lixeira ou você vai espalhar. Você vai ter o controle da situação em Cristo que nos fortalece, ou você vai simplesmente dar lugar a essa lixeira tomar conta de todo o ambiente, ao invés de estar lá guardadinha, porque Deus morreu na cruz por nossos pecados e Deus nos perdoou e não tem por que ela estar espalhada. Deus exige de nós paciência e diligência. Essa atitude, irmãs, requer disciplina mental e espiritual. Não é algo fácil. A disciplina de dominar seus pensamentos é uma maneira de crescer em piedade, trocando pensamentos maus por pensamentos bons. Pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensamentos nas coisas que vêm de Deus e não nas que vêm do nosso próprio coração. O que é ansiedade, senão fruto de permanecer preocupada e inquieta,
Em vez, irmãs, de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 diz isso. Precisamos entender que tanto a ansiedade quanto a cobiça é uma forma de descontentamento. Então veja lá, tanto a ansiedade quanto a cobiça é uma falta de contentamento. É uma forma de descontentamento. Nancy Wilson nos ensina que é necessário estabelecer um padrão. Primeiro, perceber. Precisamos perceber. Quando essa lixeira estiver sendo vasculhada, você percebeu? Opa! Eu abri a lixeira sem nem perceber. Eu vou fazer o quê? Segundo, perceber quando você estiver saindo da lixeira. Você está tirando as coisas da lixeira? Ou você está fechando ela novamente, pedindo perdão a Deus por seus pecados? No começo, irmãs, pode parecer que tudo o que você faz é apenas trabalhar nesse sentido. Contudo, isso se tornará uma longa prática. Com os tempos passando, vai se tornar mais fácil. Vai ser mais prático isso. E verá o quanto você se tornará contente apenas por estar em Deus. Muitas das nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Pense bem, de novo. Muitas das nossas insatisfações, elas iriam acabar se simplesmente a gente não pensasse mais nelas. Parasse de pensar. Porque remoer problema nos torna irritadas, aumentando a nossa ingratidão a Deus por aquilo que temos, fazendo com que o estresse seja tão grande que você não consiga desfrutar das bênçãos que já possui. Boa parte dos nossos problemas, elas são exageradas. Porque nós pensamos demais. Aumentamos por causa dos nossos pensamentos pecaminosos. Às vezes é um problema, mas a gente pensa tanto, reclama tanto, se irrita tanto, que ele se torna maior. A autora nos afirma que uma mente determinada e um coração contente promove um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todos os frutos do Espírito poderão crescer e se desenvolver. Como diz Nancy Wilson, a inveja é um arquirrival do contentamento. Presta atenção. A inveja é um arquirrival do contentamento. Se queremos obter o contentamento, nós devemos lutar contra a inveja. Só assim, irmãs, nosso coração será libertado da cobiça. João Calvino, referindo-se ao 10º mandamento, nos diz: se os homens tivessem ouvido somente o não matarás, nem adulterarás, nem roubarás, eles poderiam presumir que suas responsabilidades foram completamente cumpridas através da mera observância externa da lei. No entanto, era indispensável, então, que Deus desse uma admoestação separada aos homens, a fim de que eles não só se abstivessem de fazer o mal, da prática do mal, mas também obedecessem com a afeição sincera do coração ao que lhes foi previamente ordenado. A cobiça, ela nem sempre nós percebemos, nem sempre a gente percebe o que o outro tem cobiçado, tem invejado as nossas coisas. Mas nós sabemos quando nós cobiçamos algo do próximo. Porque a cobiça, ela vem do nosso coração. É algo interno. É um pecado interno que gera... É uma cobiça, é um pecado interno. É necessário entendermos que o 10º mandamento contra a cobiça vai diretamente no encontro do nosso coração. Todavia, irmãs, quando o contentamento está reinando nele, a cobiça, a inveja, ela não consegue sobreviver. Ou seja, a cobiça, a inveja, ela vai estar ali naquela lixeira fechada. Contudo, quando o descontentamento ele chega e ele encontra lugar em nosso coração,
a cobiça e a inveja que estava bem fechadinha e guardada, o que é que vai acontecer? Ela vai brotar e vai dar lugar a mais e mais pecados, porque você está dando lugar ao descontentamento. É importante cuidarmos do nosso coração, das tentações. Deus nos ensina em sua palavra que cuidemos do nosso coração. Deuteronômio 11, versículo 16 nos diz: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vós desvieis e sirvais a outros deuses, e vós prostreis perante eles. Nós precisamos, irmãs, estar alertas, vigilantes, para que a inveja não encontre espaço em nosso coração. A inveja é uma das obras da carne. Paulo nos ensina isso em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. O contentamento ensina-nos a olhar de forma mais clara como realmente somos, como realmente as coisas devem ser. E quem somos em Deus. Isso é importante. O contentamento nos ensina a olhar de forma clara as coisas da vida. E também nos ensina e nos lembra quem somos em Deus. Quem você é em Deus? Há necessidade de descontentamento? Quem eu sou em Deus? Eu sou filha de Deus? Então eu devo estar contente. Eu devo aprender a estar contente. É uma ordem. É uma ordem de aprendizado. Precisamos aprender a estar contentes. É fácil? Não. Não é fácil. Mas assim como Deus, o nosso Criador, Ele ensinou a Paulo a estar contente em toda e qualquer situação, porque Paulo viveu diversas situações e em cada situação e dor e sofrimento que Paulo estava passando, Deus estava ali, ensinando a Paulo a estar contente. Assim somos nós. A Laíde, Deus já traçou o caminho de Alaide, Deus já escreveu toda a vida de Alaide. E a Alaide vai passar por tais coisas. E durante toda essa caminhada, a Alaide vai ter que aprender a estar contente. Em tais situações, em pequenas dores e sofrimentos, em grandes dores e sofrimentos, em média dores e sofrimento. Mas as experiências de vida nos ensinam a sermos contentes. Devem nos ensinar a estar contentes em toda e qualquer situação. Porque nós estamos contentes nas promessas de Deus. Nós estamos contentes naquilo que Deus é para a nossa vida. E não nas coisas por onde estamos passando. Em Romanos, capítulo 1, do 28 ao 32, vemos que aqueles que desprezaram o conhecimento de Deus foram entregues a uma disposição mental reprovável. Eu vou ler para vocês. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
Deixa eu só ler o início aqui novamente. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Pense comigo. Por haverem desprezado a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Onde é que nós adquirimos conhecimento de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade. O Senhor os entregou porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Irmãs, o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. É uma nova lente. Não é o que o mundo está vendo. Você coloca os olhos do contentamento quando você está passando por dores e sofrimentos nessa vida. Será que somos aquelas que olhamos para o mundo, para nós mesmas e olhamos para as circunstâncias de forma errada? Ou temos a vontade e a necessidade de aprender a colocar os óculos do contentamento nas nossas vidas? O contentamento nos ensina a olhar com a perspectiva do Evangelho. O contentamento, ele nos ensina a olhar com os olhos do Evangelho de Cristo. O contentamento nos ensina a ver com os olhos da fé a história que Deus escreveu para cada uma de nós. Confiando que o autor, ele trará uma conclusão gloriosa. Saiba disso. Deus trará uma conclusão gloriosa das nossas vidas. Precisamos permanecer com os olhos da fé, olhando para o autor e criador das nossas vidas. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele que me criou e foi Ele que te criou. E precisamos continuar olhando, aí acreditando e confiando e relembrando, enquanto lermos as Escrituras, que as promessas de Deus estão lá para as nossas vidas. E a conclusão é gloriosa, porque Jesus já morreu, já ressuscitou. Ele venceu a morte e nos salvou. Então, essa é a promessa. Ele já venceu. A vida eterna está aí. Vai chegar para cada uma de nós. O nosso contentamento é nisso. O nosso contentamento não é nas coisas desse mundo. Esse mundo é cheio de pecado. Os nossos olhos precisam olhar para cima, para as coisas que vêm do alto. O contentamento, irmãs, é necessário para as nossas vidas. Precisamos sempre guardar em nossos corações as Escrituras. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em primeiro lugar, Paulo escreve o quê? Sabemos. Sabemos. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, são todas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o mundo que as coisas vão bem. Não é para as pessoas do mundo que as coisas vão cooperar e tudo vai ficar bem. Paulo diz que sabemos todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. Não é aqueles que rejeitam a Deus.
é aqueles que amam a Deus. Nós necessitamos conhecer a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. É uma informação que ultrapassa o nosso entendimento. Nós não sabemos o que é todas as coisas. Mas Deus diz que é todas as coisas. Então, é. A gente não precisa entender tudo. É. Simplesmente é. Todas as coisas. É uma verdade. Você precisa crer que a palavra de Deus é uma verdade. E se está lá, vai ser cumprida. Terceiro, é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Para os filhos de Deus. Tudo coopera para o bem dos filhos de Deus. Então, se você é uma filha de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Nesse mundo que as coisas vão cooperar para o nosso bem, Deus tem nos ensinado. Durante toda a nossa vida, Deus nos ensina a ter maturidade espiritual no contentamento. Para nos moldarmos. Somos vasos de barro na mão do oleiro. E Ele está lá. Passa o negocinho, amassa. Ficou uma rachadura aqui. Amassa novamente. Amassa novamente, novamente. Até estarmos prontos. Para estarmos com o Pai. A autora, irmã, nos dá 2 exercícios para viver uma prática de contentamento. Primeiro, o primeiro exercício para uma prática no contentamento é a gratidão. A gratidão. Alaide, como é que eu posso aprender a estar contente? Ser grata. Simplesmente ser grata porque acorda de manhã. Eu acordei mais um dia, Senhor, obrigado. Porque mais um dia eu vou tentar glorificar o Teu nome. Nancy nos diz que a reclamação é um grande inimigo do contentamento e que por isso devemos cultivar. Devemos encorajar, nutrir, promover e estimular nas nossas vidas a gratidão. É difícil caminharmos sozinhas, irmãs. Mas temos uma outra para ajudar e a promover, nutrir a graça de Deus. Não é possível, eu não acredito que você não tenha nada pelo que agradecer. Você tem o dom da vida para agradecer. Você tem o que vestir, você tem o que comer. O segundo exercício a ser seguido, que Nancy Wilson fala, é a subtração. Como assim, Alaide? Subtração. Significa estar satisfeita com aquilo que Deus está fazendo no momento. Mesmo que meu sonho seja lá em cima, é importante ter a satisfação no que se tem no momento. É por isso que ela fala subtração. Eu quero isso. Eu quero ir para Paris. Mas Deus lhe dá uma viagem para Porto de Galinhas. E você subtrai naquele momento e diz: obrigada, Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso. Você queria uma bolsa, ou você queria um emprego top, ou seja lá o que for. Porque os nossos sonhos, eles são top. É top, é lá em cima. E você acha que os de Deus são lá de baixo. Poxa, Deus só me dá isso, velho. Cadê que ele me dá? Mas pro irmão, o irmão tá indo. Tem um amigo meu que viaja 4, 5 vezes por ano. Eu não consigo ir para Porto de Galinhas. E você acha que Deus está dando demais pro irmão, mas não está lhe dando. Mas Deus está lhe dando. E você precisa ser grato. Deus não precisa dar igual para todo mundo. Deus sabe o que cada um precisa. Deus sabe onde cada um precisa ser tratado.
A gente não é soldadinho de chumbo. Deus não fez soldadinho de chumbo. Deus fez pessoas únicas. Pessoas únicas. Não tem ninguém igual a ninguém. Nós precisamos colocar os nossos desejos iguais às circunstâncias atuais. Se é hoje, é isso, é isso. A minha mãe falava: ah, mãe, eu queria comer tanto peixada. Hoje tem feijão, arroz e carne. Seja grata por isso. Aí eu dizia: tudo bem. Mas Deus está dando aquilo e é aquilo e pronto, aprender a ser grata. Um dia Deus vai lhe dar a peixada que você queria. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, você fica sem peixada. Não tem problema não, ninguém morre. Ninguém morre. O nosso contentamento necessita repousar na soberania e na bondade de Deus. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. O que não tens agora, não precisas agora. E aí é Elisabeth Elliot que fala essa frase, muito conhecida. Vou repetir de novo para você entender. Deus prometeu suprir todas as suas e a minha necessidade. O que eu não tenho agora é porque eu não preciso agora. Então a Laíde não tem casamento nem filhos agora porque a Laíde não precisa agora. E eu preciso estar contente assim, como eu sou. Solteira do jeito que eu sou. Ser grata a Deus por isso. E vocês, com os sonhos de vocês. Poxa, Senhor, o Senhor vê as minhas necessidades, mas não faz. Se fosse, Deus daria. Confie nisso. Se fosse uma necessidade, Deus daria. É difícil de entender, mas é a verdade. Dói, mas é a verdade. Nós precisamos ser gratas em tudo. Em tudo. Precisamos deixar de olhar para o lado e olhar para nós mesmos. Nunca existiu nem jamais existirá uma era, seja passada, seja presente, seja futura, em que mulheres piedosas não precisaram ou deixarão de precisar de uma fé ativa, de uma esperança fundada em Cristo, não importando quais sejam nossos problemas e desafios particulares. É o Nancy Wilson cita no livro dela. Vou ler novamente. Nunca existiu, nem jamais existirá uma era, seja no passado, seja no presente ou no futuro, em que mulheres como nós, piedosas, não precisaram ou deixarão de precisar de uma fé ativa. Precisamos de uma fé ativa. Uma esperança fundada em Cristo, não importando quais sejam os nossos problemas e os nossos desafios. Quando olhamos para essa citação, devemos lembrar de Paulo, 2 Coríntios 4:7, que diz assim: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nossos problemas acabam sendo um elemento necessário, irmãs, para aprendermos sobre o contentamento. É um elemento necessário nas nossas vidas, para aprendermos sobre o contentamento. Com isso, percebemos então que se trata do Evangelho da glória de Cristo. É o Evangelho da glória de Cristo que deve brilhar em nossos corações. Nós somos vasos de barro. Muitas vezes a gente quer ser um vaso de diamante, de esmeralda, mas somos de barro. Cheio de falhas, de pecaminosidades. Cheias de pedrinha para Deus tirar ainda. Aquelas pedrinhas que fica ali, não pode ficar no vaso para não quebrar. Cheias. E em cada circunstância de nossas vidas, Deus está lá tirando
e nos ensinando a estar contentes em todas e qualquer situação. Porque no final, que o oleiro terminar de amassar, de tirar as pedrinhas, seremos um vaso pronto na eternidade, com corpos de glória, gloriando, louvando ao Senhor, o nosso autor. Precisamos ter isso em nossos corações. Tudo é o evangelho da glória de Cristo. Não é a Laíde, não é a Ana, não é a Morgana, não é... Tudo é para a glória de Deus. O contentamento não é algo nulo. Não é algo neutro. O contentamento, ele se alegra. Mas ele também sofre. Como a gente viu o exemplo de Jesus no Getsemane. O Senhor estava sofrendo, ele estava triste e angustiado. Não é nulo, não é algo que a gente não sente. Eu, antigamente, eu entendia que contentamento, eu até estava comentando com uma organização. Antigamente eu entendia que contentamento era algo que a gente anulava os sentimentos negativos. Tipo assim, eu preciso estar contente. Então eu não preciso sentir nada, era algo insensível. Entende? Não. O contentamento a gente sente, irmãs. O problema é o que a gente faz com esse sentimento. A gente faz o que com a raiva? A gente faz o que com a insatisfação? A gente faz o que com a dor? Com as lágrimas? O problema é o que a gente faz com esse sentimento. Mas a gente vai sentir. O contentamento precisa ver a providência de Deus em todas as circunstâncias. Nos detalhes, nos menores detalhes, até nas catástrofes calamitosas. O contentamento, irmãs, ele se alegra. Porque ele se alegra em Deus. Mas ele sofre com as circunstâncias que estão passando. Então você está triste. Mas você automaticamente se alegra em Deus. Jesus no Getsemane, ele estava triste. Ele estava profundamente angustiado. Mas ele estava contente em Deus. Ele estava contente em satisfazer a vontade de Deus. Precisamos entender isso. A gente vai sentir. Mas o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que a gente vai fazer com essa raiva? O que é que a gente vai fazer com essa angústia? Com esse medo que está dentro de nós? Tudo em nossas vidas está debaixo dos planos e do cuidado de Deus. Não podemos esquecer. Mesmo no sofrimento, podemos aprender a ter o nosso coração contente, irmãs. Isso é importante. A gente não vai deixar de sofrer. Mas mesmo assim, a gente precisa aprender a ter um coração contente. As aflições da vida devem glorificar a Deus. Não existem apenas coisas boas, né, nessa vida. A gente sabe disso, né? Não é só coisa boa. Nosso Senhor nos diz em sua palavra que no mundo nós teríamos aflições. Contudo, em meio às aflições, Ele nos está preparando para a eternidade. E a eternidade para nós. Em meio ao sofrimento, devemos lutar contra o nosso orgulho e deixar de culpar a Deus. Para corrermos ao Senhor em busca de consolo, de proteção, de cura, confiando que Ele usa até mesmo as aflições para o benefício da nossa alma. Ele usa as aflições para a sua glória. O sofrimento, quando é piedoso, ele procura por suas responsabilidades. Veja bem. O sofrimento, quando é piedoso, ele procura por suas responsabilidades. Nossas responsabilidades humanas. Em meio aos problemas. E continua prosseguindo, confiando e estando contente em Deus. Mas já um sofrimento descontente, ele não continua, sabe por quê?
porque ele permanece ferido. Permanece fazendo sofrimento o destino final. Permanece aquela criança cheia de birra, deitada no chão, batendo as pernas, querendo algo que o pai não dá. Nós vamos sofrer, mas nós teremos um sofrimento piedoso ou nós teremos um sofrimento descontente? Para finalizar o livro, a Nancy Wilson trata sobre a importância que o contentamento ele exige de nós, que é a submissão a Deus, o morrer para si mesmo. O contentamento chega até nós quando aprendemos a viver uma vida cristã consistente, uma vida cristã obediente. É sempre um desafio isso, irmãos. Tudo que a gente está aqui falando não é algo fácil, mas é algo possível. Um dia de cada vez, você vai fazendo, você vai melhorando, você vai aprendendo a ser mais grato, você vai aprendendo a ser contente. Apenas quando acordar e olhar para o céu, seja ele azul ou cinza, seja uma peixada ou uma galinha, um peixe, ou até mesmo um ovo. Ou só feijão e arroz. Ou só arroz. Ou nada no momento, mas depois vai vir. O contentamento chega até nós quando aprendemos a viver uma vida cristã consistente e obediente. É fácil de compreender, mas é muito difícil de colocar em prática. Muito. Contudo, por mais difícil que seja o contentamento, ele não é uma opção. É uma ordem. Você não precisa, eu acho que eu quero aprender a me contentar. Não. Você deve aprender a se contentar. Para crescer em maturidade espiritual. Para glorificar mais a Deus. Não existe, eu quero, eu não quero. Hoje eu não quero, não. Lá na frente eu vou querer. Não. É uma ordem. Se você é filha de Deus, é uma ordem. Nesse capítulo, a autora comenta que o contentamento não é destinado para os supercristãos. É importante saber disso. Ele não é destinado para os supercristãos, Alaide, mas sim para todos, sem exceção. O contentamento não é só para Paulo, não. O contentamento é para mim e para você. Para o pastor, para o presbítero, para o diácono. Para a dona de casa, para a mulher que trabalha fora, para o homem, para a criança. A criança ela precisa aprender, já crescer contente. Quando não tem, dá graças a Deus. E quando tem, também dá graças a Deus. É uma ordem. E nós precisamos aprender. Em tudo dai graças. E aí você diz, mas como assim tudo dá graças? Eu não tenho nada? Dá graças. Como assim não tem nada? Não, mas você tem. Não existe uma pessoa que não tenha nada, porque ela tem o que é o principal. Cristo. E isso já é o suficiente para darmos graças. Já é o suficiente para darmos graças. Se a gente pensar, o ser salvo em Cristo já é o suficiente. A gente não tem direito de pedir nada. Porque se não fosse por Cristo, nós iríamos para o inferno. Então Deus já fez muito para quem não merece nada. E a gente ainda exige mais coisas, porque a gente é a top das galáxias.
O aprendizado do contentamento vem quando escolhemos estar contentes nos pequenos problemas. Só assim, quando os problemas maiores chegarem, já estaremos treinados. É como uma criança pequena. Quando a criança está pequena, a gente ensina aos pouquinhos, né? Ela vai aprendendo a guardar os brinquedos. Depois você percebe que ela está crescendo, já está mais... Aprender a fazer uma outra coisa. Vai aprendendo a arrumar a cama. Não muito bem, mas vai aprendendo. Aprende a jogar o lixo fora. Aprende a ajudar a mãe a colocar a mesa para o almoço. Aprende a tomar banho. Primeiro acompanhada com a mãe, depois vai aprender sozinha. Vai estar já mais espertinha e vai tomar banho sozinha. Assim somos nós. Precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. E aí Nancy Wilson fala que precisamos aprender a estar contentes primeiro com as coisas mais simples. Satisfeitos com as coisas mais simples da vida. E quando as coisas maiores virão, aquele peso que a gente está pegando 1 quilo todo dia, depois 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 10, 20. Quando chegar a coisa maior, a gente já vai estar treinado. E a gente vai entender que também existe contentamento nas coisas maiores. É possível. A gente vai ver e dizer, cara, é possível, velho. O mundo está se acabando, mas é possível. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas é contínuo, é um aprendizado contínuo. Se não estivermos praticando a arte do contentamento com pequenos problemas, quando os maiores e difíceis problemas chegarem, a gente não vai conseguir. Nancy Wilson nos diz neste capítulo, eu vou dar uma lida aqui, em cada dura providência deveríamos praticar a nossa fé, pedindo a Deus que nos ajude a administrar o problema, a pastorear o problema de forma que traga honra e glória ao seu nome. Isso produz foco e propósito para cada problema, não importando quão difícil ele seja. O contentamento realmente adoça qualquer circunstância e a torna mais suportável. O contentamento não fica confuso ou inquieto, mas segue em frente, calmo, confiante, através de todo tipo de dificuldade. Nós, mulheres, muitas vezes estamos descontentes, resmungando, reclamando, estressada. Mas não é nada de novo, a gente simplesmente está estressada. Acordamos pelo avesso. Mas, na realidade, estamos descontentes com a nossa história, com as nossas experiências. Mas isso precisa ser mudado. Essa amargura precisa ser retirada dos nossos corações. Sempre quando vier a raiva, a amargura em seu coração, você tem que lembrar, nesse momento, eu estou rejeitando a Deus. Rejeitando as promessas de Deus para a minha vida. E você baixa a sua cabeça e pede perdão a Deus e misericórdia, para que Ele lhe ajude a estar contente e alegre nele. Vai chegar, sempre vai chegar. E durante toda a nossa vida vai ter momentos de raiva, de amargura. Vai chegar porque somos falhas. O importante é saber o que vamos fazer quando esse momento chegar. Quando a dor e o sofrimento chegar, o que é que a Laíde vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai reclamar e culpar a Deus? Rejeitar a providência de Deus sobre a sua vida? Ou você vai pedir o colo do Pai? Ou você vai pedir os braços e o consolo do Pai para suportar? É uma escolha. É uma ordem. Você precisa estar contente. Você precisa buscar e correr para Deus. Porque vai chegar esse dia.
Para finalizarmos, deixem-me contar a história de um pai que pediu ao seu filho para erguer um objeto muito pesado, além da capacidade do garoto. Vou ler essa história para vocês. O pai pediu para o filho erguer um objeto. Preste bem atenção. Muito pesado, além da capacidade do menininho. O objeto não se movimentou. E o pai disse assim: tente de novo, meu filho. E o garoto tentou de novo, sem sucesso. Filho, você não está usando toda a sua força, disse o pai. E o garoto tentou mais uma vez, mas o objeto não se movia. E aí disse o pai: filho, você ainda não está usando toda a sua força. E o menino disse ao pai: papai, eu estou tentando, resmungou o garoto, enquanto forçava-se no objeto imóvel. Estou usando todas as minhas forças, papai. E o pai respondeu: não, você não está usando, filho. Você não me pediu para ajudá-lo. Somos assim. Somos assim. Nós não pedimos a Deus para nos ajudar. A gente reclama e faz que nem criança pequena. Cisca no chão. Mas a gente não pede ao Pai para nos ajudar. Não pede. E é isso que Deus quer que você faça. Que você peça. O contentamento piedoso é isso, irmãs. A gente não consegue sozinha. Mas a gente consegue com Deus. Ele está lá, do seu lado. Assim é com o sofrimento e com as provações. Você será tentado. Você só terá o contentamento cristão quando você procurar em Deus forças para crer em suas promessas e seguir seus mandamentos. O contentamento vem para os filhos de Deus, que dependem da presença poderosa de Deus diante das provações. O contentamento não se busca nas circunstâncias ou nas coisas que se veem, mas sim em Deus, no autor das nossas vidas. Como falado anteriormente, o contentamento não se acha em qualquer lugar, ele é aprendido. Paulo, no versículo 11 de Filipenses, nos fala que não é por causa da pobreza, mas sim porque aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender aqui nos mostra que foi por meio das experiências vividas de Paulo. Paulo aprendeu a estar contente em Deus. As promessas de Deus são para os filhos dele, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O fundamento para todo contentamento é a confiança em Deus. É a confiança nas promessas de Deus. Promessa essa revelada, onde é que ela está revelada? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Deus escreveu as nossas vidas a fim de produzir o bem a nosso favor. Muitas vezes não um bem imediato, mas certamente um bem definitivo. Não é algo aleatório, existe uma finalidade especial. Quando começarmos a compreender a nossa vida desse ponto, a nossa cosmovisão irá mudar. Começaremos a olhar com as lentes das Escrituras e começaremos a pensar e recordar com o nosso HD cristão aquela memória de tudo que lemos, de tudo que meditamos nas Escrituras Sagradas. Crer nas promessas de Deus abre os nossos olhos para vermos pela fé as coisas que Ele tem operado em nossas vidas. Muitas vezes essas coisas duram um dia, outras vezes duram um ano, 10, 20 anos. Deus planeja de acordo com o que é necessário para as nossas vidas. Ele sabe do que as nossas almas necessitam. E Ele envia as provações em conformidade com as nossas necessidades. Todavia, irmãs, Ele jamais nos deixa sós.
Ele nos dá momentos de necessidades e é Ele que provê o socorro. Por isso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Que possamos nos alegrar constantemente em Deus. Não podemos esquecer que o descontentamento é uma atitude grosseira para com Deus. É uma postura que ocupa, ao invés de render-lhe gratidão. O descontentamento recusa o consolo de Deus. Ao invés disso, o culpa. Então, o que podemos fazer para aprendermos a estar contentes? Precisamos orar, pedir ajuda a Deus, glorificar a Deus na oração. Precisamos ler as Escrituras, meditar em Sua palavra. Precisamos confiar somente em Deus e não nas circunstâncias. Para concluir, deixe-me ler uma citação de Nancy Wilson, abordando dois opostos. Vamos lá. Contentamento e descontentamento. O contentamento, ele é confortante. O descontentamento causa inquietação. O descontentamento é incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. O contentamento, ele é grato a Deus. O descontentamento se recusa a agradecer. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento conta as suas queixas. O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feia. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. E o descontentamento, ele é incansável. Nunca acaba se você não aprender a ser grato a Deus. Em suma, irmãs, Deus exige de nós, em Sua palavra, que estejamos contentes. Contudo, Ele também nos diz, através de Paulo a Timóteo, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O contentamento não nos livra de perseguições, como nós vemos, mas ele existe, mesmo em meio às perseguições. Mesmo em meio ao sofrimento, devemos estar contentes, sabendo que tudo redundará na glória de Deus. Amém?